Muito bem, muito bem. Espero que agora todo mundo esteja sabendo tudo que foi falado. Então vamos lá. Vamos ver se você ouviu direito. No primeiro dia nós falamos sobre o posicionamento emocional. No posicionamento emocional a gente falou principalmente das lembranças. Nossas emoções, elas são governadas ou são influenciadas por aquilo que a gente lembra. Se a gente fica lembrando de coisa ruim, nossas emoções ficam ruins. Mas se a gente lembra de coisas boas, nós nos enchemos de esperança, nos enchemos de coisas boas. Por isso que o cristão, posicionamento dele, nós vimos o exemplo para Timóteo, vimos Paulo preso numa situação dificílima, lembrando e fazendo Timóteo lembrar de coisas que podiam trazer estabilidade, trazer esperança, trazer alegria. Na segunda conferência, no sábado pela manhã, nós falamos sobre o posicionamento mental, intelectual, racional. Então, falamos sobre como é que nós podemos nos posicionar diante de uma sociedade que procura influenciar o nosso pensamento, principalmente tirar todas as certezas, relativizar a verdade, de que maneira é que nós superamos essas coisas, de que maneira é que nós ficamos firmes na palavra de Deus, sem balançar, sem sermos tirados da palavra de Deus. Como é que nós ficamos firmes, não é? Naquilo que nós aprendemos, naquilo que nos foi ensinado na palavra de Deus, e aí aprendemos bastante sobre a palavra de Deus, como ficarmos firmes nela. Depois, no sábado à tarde, nós falamos sobre o posicionamento social, quer dizer, dos relacionamentos. Primeiro nós falamos das emoções, depois falamos do intelecto, depois falamos dos relacionamentos. E aí aprendemos que a gente, para se posicionar nos relacionamentos, não pode haver brigas. E como é que a gente faz para não ter briga? De que maneira é que a gente age para que haja uma exortação com mansidão e que a gente espere que Deus dê uma mudança de mente e assim por diante. E trabalhamos bastante essa temática que foi bastante interessante. E ontem e hoje pela manhã, nós trabalhamos o posicionamento missional, quer dizer, sua orientação missional, seu norte, sua direção de vida. O que é que você vai fazer? Quais são os seus propósitos, seus objetivos, não é? Então, nós aprendemos que nós fazemos isso através de um contínuo estudo da palavra de Deus. Mas a gente precisa não somente ler a palavra de Deus, é muito importante ler a palavra de Deus todos os dias, não é? E eu disse para vocês que eu gasto muitas horas em cima de poucos versículos, né? Eu tenho lido toda a Bíblia, não necessariamente na ordem, porque de tempos em tempos eu me dedico profundamente a um capítulo ou a um livro, não é? Você percebe pelas ministrações que eu estou fazendo segundo Timóteo, que eu já me dediquei às duas cartas de Timóteo e de Tito profundamente, passei meses com essas cartas, e isso não foi agora, não, isso já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Ultimamente eu tenho trabalhado outros livros da Bíblia. Então essa dedicação profunda ao texto bíblico vai ajudando a gente. Todos os dias você precisa meditar na palavra de Deus, não é? Você pode ler 2, 3, 4 capítulos da Bíblia, fazer uma leitura contínua da Bíblia, isso é importante. Porém, muito mais importante é depois que você lê 3, 4 capítulos, não fechar a Bíblia e fazer outra coisa, não. É selecionar uma passagem daqueles 4 capítulos, selecionar um trecho e mergulhar nele de cabeça e extrair dele. Nós aprendemos como fazer isso. Primeiro você olha o ensino do texto, depois você
deixa o texto apontar seus erros, depois deixa o texto te dizer o que é o certo, o que você deveria estar fazendo, e finalmente deixa o texto te instruir como sair do que está errado para o que está certo. Se você fizer isso todos os dias, isso é igual fazer academia. E tem alguns jovens lá na academia, mas faz um dia, fica todo quebrado e nunca mais volta. Serve de alguma coisa aquele dia que você fez? Serve de nada, não. Tem que ir todo dia, né? Sei lá, todo dia, é por minha conta aqui, mas eu acho que é recomendado ir 3, 5 vezes, alguma coisa. Mas a Bíblia não, a Bíblia é todo dia. Eu estou citando a academia porque Paulo também citou. Ele disse, olha, o exercício físico aproveita para pouca coisa. Alguma coisa, né? Um pouco de coisa. Para pouco aproveita. Mas a piedade, quer dizer, uma vida devocional, ela é proveitosa para tudo. Em tudo é proveitosa. Então, gaste tempo com a palavra de Deus, né? Gaste tempo mergulhando na palavra de Deus, e aí você vai ter direcionamento no seu dia a dia. Você vai sempre saber para onde você está indo. O que é que Deus quer para você? Qual é o plano dele para a sua vida? Agora, não adianta nada saber qual é o plano de Deus para a nossa vida e não fazer. Né? Senhor, o que o Senhor quer? Qual é o teu plano? E o Senhor disse, eu quero que você vá por esse caminho. Né? E aí, como o Tiago disse, você olha no espelho, vê exatamente qual é a direção, né? Mas ao invés de ir naquela direção, você vai embora e esquece. Né? Adianta? Não adianta. Nós precisamos buscar a direção de Deus, depois nós precisamos andar na direção que o Senhor nos dá. Fazer o que o Senhor nos diz para fazer. Nós precisamos pôr em prática. Nós chamamos isso de missional e missionário. Nós trouxemos na missiologia um adjetivo do inglês, porque no português não tem essa palavra, missional. Né? Ela existe no inglês, missional. Mas a gente precisava de um adjetivo. Missional, hoje, na missiologia, a gente usa para se referir ao caráter de alguma coisa. Não é? Tem um caráter missional. Mas para se referir à ação, à atividade, nós dizemos missionário ou atividade missionária. Por isso você tem uma orientação missional, mas você tem que ter uma atuação missionária. Você não pode ter uma ação um pensamento missional, mas não tem nenhuma ação missionária. Não é? Então, isso não combina, não funciona assim. Eu conheço algumas igrejas por aí que a igreja até fala de missões, mas ninguém evangeliza, ninguém trabalha, não envia missionários, não há vocacionados. Não é? Então, está faltando alguma coisa. E da mesma forma a nossa vida. Né? Nós até temos uma visão missional, entendemos o que Deus mandou fazer, mas se nós não fazemos, então é um problema bastante sério. E às vezes, talvez, falamos do título de hoje como vocacional. Né? Vocacional, porque a palavra vocação, já falamos um pouco sobre ela antes, ela está relacionada com aquilo que eu fui chamado para fazer. Não fui missional, é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, é minha perspectiva de vida, é minha cosmovisão. Mas quando eu falo daquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que eu fui chamado para realizar, então a gente chama de missionário. Então, todo crente precisa ter uma mente missional, mas também precisa ter uma mente missionária, uma ação missionária. Isso não quer dizer que todo crente é um missionário. Essa frase me preocupa um pouco, né? Porque o apóstolo Paulo diz que se fossem todos apóstolos, né? Se fossem todos, não são todos apóstolos, não são todos evangelistas, não são todos profetas, né? Então, o missionário é uma função específica do corpo de Cristo, não é?
ele pode ser um apóstolo, se ele está mais voltado para a plantação de igrejas, ele pode ser um profeta, né? Mas quando nós chamamos de missionário, é porque ele é um líder dado para a igreja para ir em missão, para ir a outro lado que a igreja ainda não foi, para ir se dedicar integralmente a um trabalho que a igreja não pode fazer devido à questão aí de logística e outras questões, ok? Então, é isso que nós trouxemos como conferência. E essa parte missionária, vocacional, é a que nós vamos falar hoje. E a nossa leitura, ela está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Quero convidar você para ler comigo. Nós vamos usar a nova versão internacional. Muito bem. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Glória a Deus por isso. É a palavra do Senhor. Então nós estamos vendo nesse texto o apóstolo Paulo preso, condenado ou quase condenado à morte, morreria dali algumas semanas, talvez 2, 3 meses, 4 meses, não muito mais do que isso, ele seria executado. E ele precisava deixar o seu sucessor motivado, animado, instruído. O interessante é que ele não esconde de Timóteo que o trabalho que o esperava, que o ministério, que cuidar de igreja, que pastorear, que evangelizar em um mundo hipócrita, em um mundo amante dos prazeres, em um mundo materialista, não é fácil. Eu não disse que é fácil, não. Às vezes eu encontro com o irmão, mas é tão difícil evangelizar. Essa geração não quer ouvir, esse povo não quer dar ouvidos. Bom, a gente sabe. O apóstolo Paulo não tentou dourar a pílula, como diz, não tentou enfeitar, não tentou distribuir o remédio amargo ali num suquinho de laranja para ver se descia melhor. O apóstolo Paulo mostrou exatamente o problema. Exatamente a dificuldade. Capítulo 3, ele vem falando desde o capítulo 1, mas no capítulo 3 ele descreve essa geração, descreve o povo para o qual Timóteo iria evangelizar, iria pastorear, de uma maneira extremamente detalhada, falando de toda a maldade, de todos os erros, de todas as coisas ruins que aquela geração tinha. Falando da sua hipocrisia, falando do seu destemor, falando da falta de respeito, falando da falta de amor familiar, falando de toda essa dureza de coração, materialismo, o hedonismo, o interesse só nos prazeres da carne. E ele falou sobre tudo isso. E em cima dessa situação, considerando essa situação, é que o apóstolo Paulo ensinou Timóteo a buscar a missão dele, como nós vimos pela manhã. Se Timóteo, você vai buscar a palavra de Deus constantemente, buscar o ensino da palavra de Deus, buscar a exortação da palavra de Deus, buscar a correção da palavra de Deus, buscar a instrução da palavra de Deus. Mas é também nesse contexto, e o apóstolo Paulo repete esse contexto,
nós acabamos de ler, ele diz, olha, as pessoas não vão querer ouvir, as pessoas não querem saber, as pessoas não vão aceitar. E mesmo assim, eu vou dizer o que você tem que fazer. E aquilo que Timóteo tinha que fazer também é o que cada um de nós precisa fazer. É também aquilo que Deus quer para cada um de nós fazermos nesse mundo. Nós vimos a confusão da igreja. O mundo ficou perturbado de repente. Suspeitas, corrupções, mancomunações. As coisas se apertaram ao nosso redor. O cenário ficou terrível. Dissensões, divisões, muita hipocrisia. Gente que disse uma coisa, depois disse outra. E hoje em dia fica tudo gravado e o sujeito vai lá e descobre e tal, aí traz o vídeo e o sujeito está dizendo uma coisa, depois está dizendo outra. E nós olhamos para isso e começamos a perguntar qual é o papel da igreja. Muitos pastores foram para o YouTube, foram para o Instagram, dar opinião, dar um pitaco. Raramente alguém abriu a Bíblia e disse, olha, esse texto diz assim, 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 e é isso que nós devemos praticar. Eu só ouvi gente dizendo, na minha opinião, eu acho que a igreja deve fazer assim. Eu acho que a igreja não deve fazer nada. Eu acho que a gente deve ficar em casa só orando. Eu acho que a gente deve se envolver e deve fazer campanha para fulano, campanha para ciclano. E cada um tinha uma opinião. Cada um tinha uma opinião. E só porque a situação apertou. Mas e no dia a dia? O que você deve fazer quando uma pessoa lá no seu trabalho surta? Quando alguém está tendo problemas familiares? Quando alguém está se divorciando? Quando alguém brigou com o esposo, brigou com o filho? Quando o filho de alguém está usando drogas? Quando alguém está passando por problemas de emocionais, por depressão? O que é que você deve fazer? O que é que Deus quer que você faça? O que é que Deus quer que você faça amanhã durante o dia? Você pode orar e buscar uma missão de Deus. Mas essa missão não pode ser um conceito, uma ideia, não pode ser um modo de ver do qual você fala romanticamente, do qual você precisa se transformar em atos, em atitudes. Ontem, conversando com o apóstolo, nós estávamos falando como essa pandemia deixou a gente meio lento. A gente acostumou, acho que, ficar escondido em casa. E aí ficamos meio lentos. Não sei se acontece com você, mas comigo aconteceu. Uma das providências que eu tomei foi que eu abri um log no Google Docs. Todos os dias eu entro lá, chama Carpoforel, que quer dizer frutificar, produzir fruto. Todo dia eu entro lá, boto a data e oro. E escrevo lá o que é que Deus quer que eu entregue hoje. O que Deus quer que eu termine hoje. Que fruto Deus quer que eu produza hoje. E aí vou trabalhar o dia todo. Eu escrevo em vermelho e depois aí eu pinto de preto aquilo que eu entreguei. Terminei isso. E presto contas para a minha equipe, presto conta para as pessoas. Se nesse momento eu estou fazendo isso, isso, isso. Nesse momento eu terminei isso, isso, isso. Nesse momento eu completei isso. Porque eu não quero ser só uma pessoa que tem uma visão maravilhosa. Uma pessoa que tem uma perspectiva, uma missão, que quando eu falo, olha, minha missão é ajudar as igrejas evangélicas brasileiras a cumprir sua missão. E aí a pessoa diz, oh, que missão linda. Eu quero ser uma pessoa que pode dizer, olha, eu ajudei, eu fiz, eu realizei.
porque o Senhor não está esperando filosofia, o Senhor não está esperando suas boas ideias. Diz o ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio. Deus está esperando o fruto, Deus está esperando o resultado. Deus está esperando ações. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 3, fala muito do posicionamento missional de Timóteo. Como é que você se posiciona nesse mundo? Mas no capítulo 4 ele começa a falar do que é que Timóteo tem que fazer. Do que ele precisa realizar. E eu quero que você entenda isso. Deus não está olhando para as suas boas intenções. A parábola dos talentos fala sobre isso. Não me interessa o que você sentiu, não me interessa o que você achou, não me interessa o jeito como você fez. Você podia até ter dado dinheiro para os banqueiros e eu receberia o meu com juro. Eu estou interessado no resultado. Essa é o resumo da parábola. Por isso que eu não gosto de falar do trabalho da igreja como semeadura. Estamos semeando. Bom, vamos falar de colheita. Vamos falar de resultado. Os campos estão prontos para a colheita. Nós temos que falar de resultados. Nós temos que olhar para os resultados. Nós somos chamados, vocacionados para produzir resultados. Nosso Deus é um Deus que exige resultados. Porque o galho que não der fruto será cortado e lançado fora. Eu acho engraçado que tem uma pessoa aí da prosperidade que foi falar sobre essa passagem e disse, não, Deus, ele não vai cortar ninguém não. Isso aqui significa, e a pessoa ainda leu, acho que em algum lugar, que o verbo que está ali no grego é airó. E airó, ele disse, não, airó é levantar, Deus vai levantar o galho, porque aí, eu nunca vi isso na videira, né? Mas ele disse que Deus ia levantar o galho e aí ia dar mais fruto. Não sei. Para dar mais fruto é para cortar, né? Mas diz que não. Diz que vai levantar para dar mais fruto. Eu fiquei pensando, bom, e lançar fora, será que significa o quê? E lá, na parábola dos talentos, quando o Senhor manda lançar nas trevas exteriores que não deu resultado. Vai ver que no grego, as trevas exteriores significa sauna. Ele vai ser colocado na sauna, tomar um banho de beleza, não é? E aí vai ficar mais assim animado para produzir fruto. É isso que significa? Nós temos um Deus que não aceita falta de resultado. Ele quer ver transformação na sua vida e ele quer ver transformação na vida de outros através da sua vida. Presta atenção nisso. Tem que produzir resultado. Não basta frequentar a igreja, não basta assistir culto, não basta dar oferta. Deus quer que você seja um membro que funciona, um membro que produz resultados, junto com a sua igreja, ligado com a sua igreja, produza frutos, produza os resultados que Deus quer. Então vamos olhar esse texto e ver o que é que Paulo está aconselhando a Timóteo. Ele falou no capítulo 3 sobre a missão de Timóteo. E agora no capítulo 4 ele fala sobre a ação de Timóteo. Ele chama Timóteo, chama solenemente, para que Timóteo cumpra a missão, para que ele faça o que ele foi chamado para fazer. Então, de que modo, a primeira pergunta que eu quero fazer para o texto é, de que modo Paulo, ele deu peso a esse chamado à ação, essa vocação, o chamado à ação que ele apresenta a Timóteo. Olha o versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha só. Você só fala assim quando você vai dizer uma coisa muito, 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 muito importante.
Basicamente, o apóstolo Paulo imagina um tribunal na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele imagina um tribunal. Ele imagina o pai e o filho sentados presidindo o tribunal. Na verdade, quem está presidindo aqui é o filho. E basicamente, no original, a gente pode dizer, porque o tempo verbal e a forma como está dita, não diz que ele há de julgar nesse sentido, no futuro. Mas ele diz que ele que julga. Portanto, pela sua presença, o Senhor já está decidindo, já está julgando quem é que está vivo e quem está morto. Ele sabe. E esse Senhor que julga todas as coisas, é na presença dele. E ainda mais, na presença da sua manifestação, da sua aparição, de um Jesus aparente, de um Jesus que se manifestou, e de um Jesus que reina. Então ele dá vários adjetivos aqui, para dizer da solenidade de entrar na sala do tribunal, e ver Jesus em toda a sua autoridade, em todo o seu poder, em toda a sua glória. E ele diz, na presença dele, eu testemunho a você. Não aparece na nossa tradução em português, porque a palavra é tão forte que foi traduzida como eu exorto solenemente, mas no original ela significa eu dou testemunho. O apóstolo Paulo é nesse tribunal uma testemunha. E ele vai falar daquilo que ele tem experimentado. Ele vai falar não daquilo que ele acha, não da opinião dele, não dos achismos dele. Ele vai falar daquilo que ele tem experimentado na presença de Deus. Se eu testemunho. Mas não é testemunho assim, de dar testemunho. Imagina o tribunal. Às vezes você vê o filme, principalmente o filme americano. Não tem muito filme brasileiro, Tribunal do Júri. Mas você vê o filme americano, Tribunal do Júri. A pessoa vai lá na frente. Ela precisa jurar que ela vai dizer a verdade. Precisa afirmar, se comprometer em dizer a verdade. E há toda uma solenidade que cerca. O apóstolo Paulo disse, eu sou essa testemunha. Estou na presença. E você está aqui também. E eu vou dar testemunho para você. Então, ele trata desse tema de uma maneira muito solene, de uma maneira muito reverente, de uma maneira muito intensa. Ele vai tratar desse tema junto a Timóteo. E exatamente o que é esse testemunho? O que é que o apóstolo Paulo tem a dizer tão importante que ele precisa conclamar o tribunal de Deus para levar Timóteo a esse tribunal e anunciar para Timóteo? Olha o versículo 2. O que é que ele está falando? Do que é que ele apresenta? Que ação ele pede a Timóteo com tanta ênfase, com tanto rigor? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Tenho que dizer para você que eu gosto muito desse versículo há muitos anos, muitos anos mesmo. Já nem posso me lembrar, talvez uns 30 anos. O meu slogan, meu motto, que está lá no meu escudo, é exatamente esse. Está escrito em latim, praedica verbum, ou seja, prega a palavra. E essa é minha missão de vida, minha ação, a pregação da palavra de Deus. Então o que Timóteo ouve de Paulo, com tanta solenidade, é uma ordem clara, um imperativo claro, objetivo, de que ele precisa pregar a palavra de Deus. Ele precisa pregar a palavra de Deus
E aí o apóstolo Paulo começa a explicar como é que é essa pregação. A própria palavra pregar, ela já indica a natureza dessa comunicação da palavra de Deus. A palavra pregar, querusso, no original, ela significa uma proclamação com autoridade. Quem prega a palavra é o arauto do rei. E diz assim, diz o rei. Essa é a palavra do rei. Então essa ideia de pregar é se revestir da autoridade de Deus para dizer o que é que Deus está falando para as pessoas. Dizer, olha, o que Deus quer te dizer é isso, 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 isso. Não é minha palavra. Não é, posso falar com você de amor. Tem gente que tem tanto medo de falar a palavra de Deus e de cara feia, que ele sai aí oferecendo algodão doce. Olha, eu posso te fazer um carinho? Posso te adular? Você é tão bonitinho para Deus. Não, Deus abomina você e os seus pecados. Deus tem nojo de você e dos seus pecados. Então a gente sai dizendo para as pessoas que você é tão maravilhoso, tão fofinho, tão não sei o quê. Pregar tem que ser pregado com autoridade. Você tem que dizer o que Deus está dizendo, não o que você gostaria de dizer. Eu aprendi isso a duras penas. Duras penas. Tinha 14 anos e eu estava evangelizando, como eu sempre fazia. E eu cheguei numa casa e tinha um menino da minha idade, uns 14 anos também. E era mudo, aliás, surdo. Então não conseguia se expressar fluentemente, fazia barulho, mas não, surdo. E aí, eu senti muita compaixão, não é? Na minha, vou dizer, inocência, na minha percepção, eu queria que ele pudesse falar também, achei que seria melhor para ele. Então eu dei essa mensagem para ele, eu disse para ele, se você seguir Deus, Deus pode curar você. Bom, não foi essa mensagem que Deus mandou dar. Foi isso que Deus mandou falar? Que Deus vai curar as pessoas? Não foi isso que Deus mandou falar. Tem nenhum versículo da Bíblia que diz para você sair por aí dizendo que as pessoas vão ser curadas. Tem versículo que diz para você orar para as pessoas para que elas sejam curadas, mas não para você pregar a cura. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Mas não diz para você pregar, diz para você pregar o Evangelho. Se crer no Evangelho, os sinais vão seguir. Mas não mandou pregar a cura. E eu falei o que Deus não mandou falar. E tomei na testa. Tum! Porque o menino falou com sinais e os parentes que estavam ali traduziram para mim. Ele está dizendo que ele tem muitos amigos que vão na igreja e ainda são surdos. E naquela hora, nos meus 14 anos, eu percebi. Eu não falei exatamente aquilo que Deus mandou falar. O que Deus mandou falar é que você está longe dele. O que Deus mandou falar é que os seus desejos estão guiando você, estão governando você. É que você está fazendo o que você bem entende, aquilo que você quer. E isso vai terminar destruindo você. Mas há uma boa notícia para você. Deus quer reinar na sua vida. Deus quer te dirigir. Deus quer governar na sua vida. Deus quer te orientar. Deus quer te guiar. Por causa de Jesus, Deus se abriu para te guiar, para te conduzir. E se você colocar a sua vida nas mãos dele, a partir de hoje, ele vai guiar a sua vida pelos passos verdejantes, pelo caminho da justiça, vai guiar a sua vida da forma correta. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é difícil de dar ela. O apóstolo Paulo está dizendo que você pregue a
a palavra de Deus, não a sua. Você não prega o que você gosta, não prega o que você acha, não prega o que você quer. Pregue a palavra de Deus. Mas ele vai acrescentar informações aqui, não é? Pregue é falar com autoridade a palavra de Deus. Mas esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, se prepare quando tiver oportunidade, quando a oportunidade for boa e quando não tiver oportunidade. Kairos quer dizer boa oportunidade. E akairos quer dizer sem oportunidade nenhuma. Tem gente que a gente fala assim, você já falou do evangelho para aquele seu amigo, na empresa, na escola? Não, ainda não, estou esperando uma oportunidade. Os crentes têm essa mania de dizer que está esperando a oportunidade. O apóstolo Paulo disse, Timóteo, não cai nessa não. Não fique esperando oportunidade não. Se houver boa oportunidade, você prega. E se não tiver nenhuma oportunidade, prega também. É isso que você tem que fazer. Será que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Qual é a nossa ação? De que maneira a igreja deve agir? Será que a igreja deve fazer um projeto social? Será que a igreja deve fazer tal coisa, tal coisa? Será que a gente deve se envolver com política, não se envolver com política? Sabe o que a igreja precisa fazer? Precisa pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Quando tiver oportunidade e quando não tiver oportunidade. Quando as pessoas disserem, aqui não é lugar disso. É lugar sim, porque o Senhor disse que é em todo lugar. Mas isso não é hora. É hora sim. Porque é isso que nós devemos fazer. É isso que nós somos chamados a fazer. A proclamar a palavra do Senhor. Depois ele dá uma sequência. E nós estamos acostumando com essa sequência. Nós vemos essa mesma sequência. Na terceira mensagem, na quarta mensagem, e estamos vendo na quinta mensagem. Como é que eu prego a palavra de Deus? Primeiro eu tenho que pregar a palavra. Hoje de manhã nós temos que ver o ensino da palavra. Agora nós temos que ver a pregação, a proclamação. Você aprendeu a palavra e agora você vai proclamar a palavra. Mas como é que eu proclamo a palavra? Como é que eu prego a palavra? Primeiro, você repreende. Você mostra o que está errado. Você mostra o que Deus não gosta. Você diz aquilo que está errado conforme a palavra de Deus. Você diz aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Segundo, repreenda, o que o texto diz, seja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija. Aí você mostra o que é o certo. Corrigir, apesar de que a gente usa meio negativamente essa palavra do português, significa levar a fazer o que é correto. Corrigir é levar a fazer o que é correto, mostrar o que é correto. Então a segunda coisa é mostrar o que é o correto. E a terceira coisa? Terceira coisa é exorte. E essa palavra tem o sentido de instruir. Tanto que a palavra exorte às vezes é traduzida como edificar, fortalecer. Não é? A ideia de instruir a pessoa para apoiá-la a sair do que é errado para ir para aquilo que é certo. O apóstolo Paulo repete pela terceira vez a mesma coisa. Primeiro ele deu o exemplo. Ele diz como é que faz. Assim, assim, assim. Ele mostra o erro, ele inclui isso na mensagem dele. Depois ele diz, como é que eu estudo a Bíblia? Dessa forma. E como é que eu prego a Bíblia? Dessa forma. Né? Dessa maneira. Não tem jeito da gente fazer como está na moda fazer, trazer só uma palavra assim de ânimo para as pessoas. Né? Vamos só dar aquela massageada no ego. Vamos só falar palavras motivacionais. Não funciona não. Funciona não. Não é assim que se prega a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa apontar o que está errado. Precisa mostrar o que é o certo.
e precisa instruir a pessoa de como ela sai do que está errado para o certo. Porque senão ela não produz arrependimento, senão ela não produz, a pregação não vai produzir mudança de vida, senão a pregação não vai produzir fruto, não vai produzir resultado, as pessoas vão ouvir e vão continuar do mesmo jeito. Então nós precisamos apresentar a palavra de Deus dessa forma. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo como é que ele tem que apresentar. Depois ele ainda diz assim, com toda a paciência e ensino. Ou seja, você vai ensinar de um modo perseverante, vai perseverar. Ah, mas está difícil, persevera, insiste, não é? E também com todo o ensino, usando todos os tipos de meios, de métodos, de formas de fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer. Então, Paulo chamou Timóteo para o tribunal e diante do Pai e do Filho, na sua glória, ele exorta Timóteo a continuar pregando, a pregar e continuar pregando a palavra de Deus. E qual foi a causa disso? Por que o apóstolo Paulo recomenda a pregação? Por que o apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele precisa pregar? Olha lá, começa com uma conjunção explicativa. Quem gosta de português, de gramática aqui, então fica satisfeito de saber que ele começa com uma conjunção explicativa. Pois, porque. Então ele vai explicar por que Timóteo deve pregar, a tempo e fora de tempo. Por que Timóteo deve pregar, repreendendo, corrigindo, exortando? Por que Timóteo deve pregar com toda a paciência e todo tipo de ensino? Por quê? Pois, versículo 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É interessante isso. Porque às vezes a gente diz, ninguém quer ouvir, então não vou pregar. Eu conheço muito isso. Outro dia o pastor estava me falando, meio desconsolado, porque os jovens fizeram lá um trabalho na igreja, e aí me disseram, pastor, o povo não gosta muito de pregação, então nesse trabalho não vai ter pregação. O pastor dá só uma palavra de boas-vindas e aí deixa o resto com a gente. Não tem pregação. Você acha que isso é estranho? Esses dias eu fui atender o convite. Veio o pessoal do exterior, de alguns países aqui da América Latina, me apresentar um programa que eles disseram que é um programa fantástico de evangelização. Maravilhoso, para evangelizar empresários, evangelizar gente assim, né, em classe alta assim. Disse, bom, quero conhecer, porque se for bem mesmo, eu posso recomendar para as igrejas um programa que é as igrejas que precisam atingir essa classe de pessoas, porque é para pregar para toda criatura, né? Então, vou lá, sentei com eles, né? E aí conversa vai, conversa vem, me apresentaram o programa deles. Eu disse, interessante, esse programa parece com outro programa que eu conheço. Qual é a diferença entre os dois? Sabe o que me disseram? 2 pastores que estão me apresentando um programa evangelístico para falar com homens de negócios e tal. Sabe o que eles disseram? Esse outro programa que você está falando aí tem muita Bíblia. O nosso programa não tem Bíblia nenhuma. Não tem Bíblia. Nenhum versículo. Eu disse, nenhum versículo. E falaram isso com orgulho, sabe? Porque se a gente abre a Bíblia, aí o povo foge. Aí então não tem Bíblia. Irmãos, aquilo me ofendeu tanto. Obviamente eu não dei na cara deles, mas eu acho que na minha deu. Porque eu fiquei muito ofendido.
muito ofendido de que a igreja começa a omitir a palavra de Deus, começa a deixar de pregar, simplesmente porque acha que as pessoas não vão ouvir. Ah, a pessoa é muito rica para ouvir a palavra de Deus. Ah, a pessoa é muito moderninha para ouvir a palavra de Deus. E eu, com isso, a palavra de Deus está me dizendo exatamente que porque eles não querem ouvir, porque eles não desejam ouvir a palavra de Deus, é por isso que eu tenho que pregar. É por isso que eu tenho que pregar. Porque essa palavra, ela é um martelo que esmiuça a penha. Essa palavra é fogo consumidor. É espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma. Essa palavra é poderosa. Você acha que Deus abriu uma ONG para criar os céus e a terra? Você acha que Deus fez um projeto social para criar os céus e a terra? Você acha que o Senhor deu uma palestra sobre motivacional para criar os céus e a terra? Não, Ele deu a sua palavra, e essa palavra foi suficiente para criar tudo o que existe. Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação entre a porção seca e a porção molhada, e houve separação. A palavra de Deus é irresistível e ela foi entregue a nós. Prega a palavra de Deus. Essa é a ação para a qual nós somos chamados. Isso não é apenas para os pastores. Isso não é apenas para os apóstolos. Isso não é apenas para a liderança. Cada crente precisa pregar a palavra de Deus. Isso faz parte da nossa vida. Essa é a nossa missão, comunicar o Evangelho é a nossa missão. Nós temos que pregar a palavra de Deus. De algum jeito. Para uma pessoa, para 2 pessoas, para 10 pessoas. No ônibus, no transporte, na festa da família, no aniversário do primo. Em qualquer lugar, em qualquer situação, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Seja criativo. Um jeito que eu gosto de pregar a palavra de Deus, sabe qual é? É orando. Às vezes eu estou lá no táxi ou no transporte, aí para no lugar, se for sossegado, e digo: posso orar por você? E oração é quase igual a injeção na testa, né? O povo, se for de graça assim, não vai custar nada, não vai custar nada, não. Aí se a pessoa deixa orar, eu digo: Senhor, fulano de tal aqui é pecador, tem feito muita coisa que tem desagradado o Senhor. E é por isso que terminam vindo coisas ruins para a vida dele, porque a tua palavra diz que tudo que o homem semear, ele colherá. Mas eu sei que o Senhor ama ele. E eu sei que o teu Espírito Santo pode convencer ele daquilo que está errado. E pode chamar ele para te seguir e fazer a tua vontade. Por isso, Senhor, eu quero abençoar ele com esse entendimento. De que ele entenda a tua vontade, que ele te siga. De que ele faça o teu querer. Porque dessa forma, o Senhor vai levar ele pelo melhor caminho. Pronto, estou pregando o Evangelho do Reino de Deus. Estou levando essa pessoa a entender que ela precisa ser governada, reinada por Deus. Seja criativo. Ache maneiras de explicar isso. A história da escova de dente que eu contei ontem, eu criei ela para explicar para adolescentes não crentes o que é santificação. Como é que explica para um adolescente não crente o que é santificação? Muitas escolas eu apresentei essa parábola. No Brasil e em outras nações. Apresentei, inclusive, no Paraguai, e algum tempo atrás, e estão me convidando a voltar lá naquela cidade do Paraguai para falar novos alunos, novas ali escolas, e falar para as pessoas. E foi uma das primeiras vezes que eu contei essa história da escova de dente, lá no Paraguai. Então,
para adolescentes não crentes. Ache jeito de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de reino, de pregar que o Senhor quer reinar na vida deles, das pessoas. Que elas estão sendo governadas pelos seus desejos, mas o Senhor quer governar. É exatamente isso. Elas estão pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo comichões nos ouvidos, cócegas nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. É mais fácil acreditar em histórias incoerentes, mas que são conforme os meus desejos. Ah, o cientista falou. É fato ou é opinião dele? É opinião dele. A maior parte do que as pessoas chamam, eu acredito na ciência. Primeiro porque se você acredita na ciência, a ciência nem gosta de você. A ciência não gosta de ninguém que acredita nela. Se alguém acredita em ciência, já não é científico. Mas a maior parte do que as pessoas chamam de ciência, na verdade, é a opinião de algum cientista. Ele descobriu alguma coisa e depois ele deu uma opinião. Eu acho que isso é aquilo. E as pessoas acreditam. Preferem acreditar nisso do que na palavra de Deus. Ah, então não vou pregar. Não, é o contrário. É porque as pessoas não querem ouvir, é aí que você precisa pregar. É aí que Timóteo precisa pregar. É aí que o crente precisa pregar, justamente porque as pessoas, estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem ouvir. E finalmente, considerando o que Timóteo deve fazer nesses tempos difíceis, e por que Timóteo deve fazer isso nesses tempos difíceis, qual deveria ser o compromisso ministerial dele e seu também? Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 4 coisas que você precisa fazer. 4 requisitos para você ser vocacional, para você ser missionário, para você ter uma ação missionária. O primeiro, ser moderado em tudo. Essa palavra moderado, ela é melhor traduzida como sóbrio. Você não ser iludido pelo mundo, iludido pelas ideias do mundo. Uma dessas mais óbvias é essa. Ah, eles não querem ouvir. Ah, tá, então não vou pregar. Não, você está sendo iludido pelo mundo. Porque a palavra de Deus diz, eles não querem ouvir, mas aí é que eu vou pregar. Mas quando você pensa conforme o mundo, você está iludido. Está iludido. Eu vejo muita gente iludida. Olha, vamos fazer primeiro um sopão aqui, porque as pessoas vêm para comer sopa, e aí depois a gente dá um jeito de pregar a palavra de Deus. Na verdade, nem é isso, né? A gente faz a sopa, e aí eles vão ver nas nossas atitudes que nós somos bonzinhos, e aí, de alguma forma, assim, meio fantástica, aparece um unicórnio saltando, assim, e depois, assim, umas borboletas e um arco-íris, e aparece uma princesa da Disney cantando, né? Uma daquelas músicas, e aí a pessoa se converte. Irmãos, não é assim, não. Não é assim, a pessoa vem, come a sopa, enche a barriga e depois vai embora. O Senhor não disse ide por todo mundo e deem sopa para todas as pessoas. Ele disse ide por todo mundo e pregue o evangelho para toda criatura. E aí, mas por quê? A palavra criatura explica isso. Eles são criaturas, foram feitas por Deus e precisam ouvir a voz do Criador. E você é a voz do Criador. É uma criatura. O cachorro precisa ouvir o dono. E o não crente precisa ouvir a palavra de Deus. Pensa nisso.
São criaturas de Deus, têm que ouvir a voz de Deus. Nós devemos fazer o trabalho social porque nosso caráter foi transformado. E às vezes eu estou aqui falando sobre isso e alguém pensa, esse irmão não faz trabalho social nenhum, não cuida de ninguém, não faz nada. Bom, vou dizer para você que eu tenho feito um amplo trabalho social, investido recursos, feito um amplo trabalho social, principalmente com crianças em situação de risco, durante muitos anos. Mas essa não é minha missão, não. Eu faço isso só porque Deus transformou o meu coração e eu não posso ver os outros em uma situação de sofrimento que eu não me disponha a ajudar. Eu quero ajudar. Mas essa não é minha missão, não. Deus não me chamou para sair pelo mundo fazendo obra social. Ele me chamou para pregar a palavra. Mas é inevitável que por causa do nosso caráter transformado, que a gente faça alguma coisa por aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam. Que a gente faça algo. E eu tenho feito. Aonde a minha mão alcança. De preferência, tenho feito de uma maneira organizada, para dar o melhor resultado possível. Não feito indiscriminadamente, mas feito alguma coisa organizada. Mas essa não é a minha missão. A minha missão é pregar a palavra de Deus. É comunicar o evangelho do Senhor. Porque senão, você dá roupa, dá comida, e a pessoa vai para o inferno, bem vestida e bem gordinha. Né? Quando o diabo botar no espeto lá, vai até chiar a gordurinha assim. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. O que pode resolver a vida dos miseráveis, das pessoas que estão em situação, é a palavra de Deus. Ela transforma, ela modifica, ela dá nova vida. É a pregação da palavra de Deus, a nossa missão. Então, o apóstolo Paulo aponta essas 4 características. A primeira é não ficar iludido. Então, não fique iludido. Não deixa o mundo colocar coisa na sua cabeça, não. Presta atenção no que Deus está mandando. Faz o que Ele está mandando. Segunda coisa, sofre as aflições. Essa palavra aqui, literalmente, ela significa sofre por causa do que está errado. Irmãos, um grande problema é que nós ultimamente não sofremos pelo que está errado. A gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas e a gente acha bonito. Que o diabo vai romantizando. Eu vi um não crente explicando como é que a sociedade muda os seus costumes. E ele estava falando especificamente do movimento homossexual, por exemplo. Nas palavras aí também do Arnaldo Jabor, disse uma vez num programa humorístico, foi ele que disse, estou só lembrando o que ele disse que antes era proibido, depois passou a ser permitido, agora é incentivado. Então disse que eu vou embora daqui antes que seja obrigatório. Como é que aconteceu essa mudança? Aconteceu lá nos anos 70. Com Jô Soares, Chico Anísio se vestindo de mulher, todo mundo dando risada. Ai, que legal, que engraçado. Vai dando risada. Vai dando risada, que daqui a pouco fica obrigatório. Daqui a pouco se torna uma imposição. Essa mudança nos costumes na sociedade. Esse modo como a sociedade vai mudando os seus costumes. Nós precisamos ter cuidado com isso. Por isso a palavra do Senhor está dizendo, primeiro, para nós sermos sóbrios. Segundo, para nós não
deixarmos o nosso coração se acomodar com aquilo que está errado. Nós temos que sentir dor, sofrer com aquilo que está errado. Porque aí nós vamos ter vontade de pregar o que dá certo. Terceiro, faze a obra de um evangelista. Não sei se você é evangelista ou não. Você tem o dom de evangelista? E se você quer saber, se a gente seguir Efésios 4, quem tem o dom de evangelista, nem por isso ele vai evangelizar. Porque o dom do líder evangelista é para ajudar os santos a fazer a obra do ministério, ajudar você a evangelizar. A igreja precisa ter evangelista para ajudar você a evangelizar. Ele deve evangelizar também, mas a missão dele como líder é ajudar você a evangelizar. É ensinar, achar estratégias para que você também evangelize. Então, fazer a obra de um evangelista é para todo crente. Não sei se Timóteo era evangelista ou não, mas ele tinha que fazer a obra de um evangelista. E a obra de um evangelista é pregar o evangelho. Você sabe o que é o evangelho? Lá em Marcos 1 diz que Jesus começou a evangelizar. E aí Marcos dá para a gente uma amostra da evangelização de Jesus. O que ele dizia? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então, o tempo é chegado não é o evangelho. O tempo é chegado quer dizer que está na hora de você ouvir essa mensagem. Arrependam-se e creiam no evangelho não é o evangelho, é o apelo. É o chamado à ação. O que é o evangelho então? Você não vai pregar o evangelho se você não souber o que é o evangelho. O que é o evangelho? Não é nem toda a Bíblia. É uma parte só da Bíblia. O que é o evangelho? O evangelho é o reino de Deus. O Senhor Jesus dizia, o reino de Deus está acessível. O reino de Deus é a boa notícia que nós temos que transmitir para esse mundo. Esse mundo desgovernado, descontrolado, esse mundo perdido. Deus te dá uma boa notícia. Deus quer reinar. Deus quer governar a sua vida. Quantas pessoas estavam desgovernadas aqui e receberam na sua vida o governo de Deus e a sua vida mudou completamente? Quantas pessoas aqui? Deixa eu ver. Você pode dar um aleluia por isso? Pode glorificar a Deus por isso? Deus está reinando na sua vida? Pois isso é o evangelho. Diga para outras pessoas sobre o reino de Deus. E, por último, cumpre o teu ministério, completa o teu ministério. Basicamente ele está dizendo, faz esse serviço direito, faz com qualidade, faz por completo. Esse é o teu ministério, esse é o seu serviço, faz ele direito. É basicamente o que ele está dizendo. Faz isso direito, faz com qualidade. Faz isso. Essa é a vontade do Senhor. Dei consultoria para uma igreja algum tempo atrás. A igreja tinha 600 membros. Fazia 2 anos que a igreja não batizava ninguém. 2 anos que não tinha conversão, não tinha batismo naquela igreja. E aí o pastor me chamou e disse, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso entender o que está acontecendo. Falei, tá bom. Fizemos uma enquete. 600 questionários com a igreja, perguntando acerca da missão da igreja, da evangelização. Eu poderia falar um tempão sobre tudo aquilo que a gente descobriu e tudo aquilo que a gente aprendeu com aquela igreja. Mas, basicamente, uma das perguntas, eu perguntei quem havia evangelizado. Depois eu sempre faço essa pergunta, mas quem havia evangelizado nos últimos 15 dias?
Somente 10% da igreja disse que em 15 dias havia falado de Jesus para uma pessoa não crente. Só que quando eu perguntei por que a pessoa falou de Jesus, todas as 60 pessoas disseram que tinham falado porque o não crente perguntou. Quer dizer, nenhuma delas teve a intenção, nenhuma delas cumpriu o ministério. Todas elas reagiram a uma pergunta que alguém fez. E nessa igreja, foi onde eu apliquei primeira vez aquelas perguntas que eu mostrei no outro dia. Por que você não evangeliza? Eu não sei. Tenho vergonha, não tenho tempo. Mas uma das coisas que nós notamos, quando examinamos um ano de pregação, mais de 50 pregações daquela igreja a gente escutou, para poder entender o que estava sendo pregado. Em um ano inteiro, nenhum pregador da igreja falou sobre a responsabilidade do crente de evangelizar. Bom, os crentes não estavam aprendendo. Todo mundo falou que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer prosperar, que Deus ia ajudar, que Deus ia fazer passar por cima, fazer passar por baixo, mas ninguém falou que você tem uma responsabilidade para com Deus, que Deus te mandou você fazer uma coisa e você tem que fazer. Eu disse, pastor, você tem que começar a pregar sobre a responsabilidade dos crentes, porque senão não tem jeito. E uma outra coisa que a gente fez foi ensinar o básico do básico do básico. Ensinamos todos os 600 crentes a darem testemunho, a falar o que é o reino de Deus na vida deles, a falar sobre como a vida deles ficou depois que o Senhor começou a governar a vida deles. 3 meses depois o pastor me chamou lá, meio de surpresa, cheguei em cima da hora do culto. Aí quando deu a pregação, fui lá, preguei. E quando eu fiz o apelo, 12 pessoas vieram à frente. 12 é um número fácil de lembrar, né? Os discípulos, 12 vieram à frente. E aí depois do culto, o pastor se reuniu comigo lá no gabinete e disse, pastor Bernardo, está sendo assim todo culto estão se convertendo as pessoas. Fazer o que o Senhor mandou fazer. Quero que você guarde essa passagem no seu coração. E se você tiver dificuldade de guardar todos esses versículos, porque é riquíssimo, é maravilhoso, nós vimos aqui vários detalhes, vários aspectos, guarde então essa ordem. Pelo menos essa ordem. Prega a palavra. Prega a palavra. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que essa é a orientação de Deus para você fazer? Você crê que essa é a orientação de Deus para a igreja Betel aqui? Crê nisso? Então fala isso, começa a pregar e fala isso para quem está perto de você. Prega a palavra. Olha bem na cara dele e fala assim, prega a palavra. Fala para mais uma pessoa aí, fala para 2, para 3. Diga, prega a palavra. Prega a palavra no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Prega a palavra em todo lugar. Eu não sei, você está nessa terra de passagem. Seu emprego é só fachada. Seu trabalho é só um disfarce. Sua escola é só um negócio ali, um hobby. Porque sua função mesmo, seu ministério mesmo, é comunicar o Evangelho de Deus. É pregar a palavra. Essa é a sua função. Então você está disfarçado de marceneiro, está disfarçado de mecânico, está disfarçado de motorista, está disfarçado de cozinheiro, de dona de casa. Não sei do que você está disfarçado nesse mundo. Prega a palavra. Essa é sua função. Esse é seu trabalho. Mas e a participação social da igreja? Prega a palavra. E como a igreja vai fazer na política? Prega a palavra. Como a igreja vai? Prega a palavra, prega a palavra. Essa é a função da igreja. Essa é a ação da igreja. Esse é o chamado de Deus para nós.
Ah, mas eles não querem ouvir. Prega a palavra. Ah, mas não é tempo, não é oportunidade. Prega a palavra. É o Senhor quem está mandando. Essa é a ordem dele. E às vezes as pessoas dizem, mas Deus não tem abençoado. Eu também não abençoava, não. Imagina você ter um empregado. Quantos aqui são empregados de Deus? Deixa eu ver. Quantos são empregados de Deus? Na verdade, estou tentando evitar uma palavra mais forte, né? Quantos aqui são escravos de Deus? Deixa eu ver. Aí o sujeito é empregado, contratado pela empresa, assina a carteira na sexta-feira, na segunda-feira ele não vai porque final de semana foi meio cansativo. Aí não vai na segunda-feira. Na terça-feira ele chega atrasado. Na quarta-feira já sai de licença médica. Na outra segunda-feira, está muito cansado da licença médica, então ele também não vai. E aí chega no fim do mês e aparece lá na hora certa, se vir receber. Ele vai receber alguma coisa? Ah, vai receber a carta de demissão. E você, que o Senhor mandou você pregar a palavra, você não fez nada. E hoje você veio aqui receber. Você está esperando receber o quê? O que você acha que você vai receber? As bênçãos de Deus são para quem trabalha para o Senhor. O Senhor vai abençoar quem o serve. O Senhor vai abençoar quem faz o que Ele manda, quem faz o que Ele quer. Isso é ser servo de Deus. Portanto, eu exijo de você, na autoridade do Espírito Santo, diante do Pai e do Filho, que há de julgar os vivos e os mortos, eu exijo de você que você pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Ah, mas aí não vai ter lugar aqui na igreja, não tem importância não, o Senhor vai arranjar lugar. Não se incomode com isso não. Sua função é pregar a palavra. Ah, mas não querem ouvir, prega a palavra. Só isso. Lembra disso. E aí o Senhor vai te abençoar. Aí você vai chegar aqui trazendo os seus molhos, trazendo os seus frutos e dizer para o Senhor, Senhor, aqui está o meu trabalho, fruto do meu trabalho. E o Senhor vai dizer para você, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Eu me alegro com você. É assim que funciona. Não tem segredo. Simples desse jeito. Esta é a palavra de Deus. E eu a entreguei como recebi do Senhor. Pratiquem a palavra de Deus. Amém. Foi uma alegria estar com vocês. A gente ainda vai ficar aqui hoje à noite. Amanhã de manhã estamos voltando para São Paulo. Esperamos ser acompanhados pelas suas orações. E tem gente que diz, não vou orar não, porque o pastor foi muito agressivo. A última pregação foi terrível. Ele quase que xingou a gente, né? Então nem vou mais orar por ele. Tem alguém que ficou bravo aqui com a palavra de Deus? Hã? Ainda bem. Eu amo vocês. Eu amo essa igreja. Eu me lembro sempre de vocês. Minha equipe também sempre se lembra de vocês. Nós amamos vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês. Amém.